Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui mais uma vez é o Elias trazendo um novo vídeo com um assunto um pouquinho diferente. E para quem não me conhece, né, além de se inscrever, já de se garantir para assistir novos vídeos, conheça também o meu canal no Telegram, chamado DadosBet Estatística de Futebol. Então aqui é um conteúdo que compartilho diariamente informações aí com médias, com estatísticas, com informações que às vezes tipsters não passam para vocês, mas não porque eles não querem, é porque não é o papel dele. Um grupo de tip é um grupo que vai, né, pegar ali as apostas prontas, né? E aqui no meu canal não, no meu canal tu vai ter que estudar, vai ter que entender um pouquinho sobre, né? Aqui eu já deixo até na mensagem fixada que não é um canal de tip. De vez em quando eu coloco alguma coisa, como ontem eu falei do Fenerbahçe, então eu coloquei aqui um insightzinho de apostas para se seguir em cima desse jogo, mas não é nada assim que eu pego, ó, vamos operar em cantos, em gols, em vitórias, não, tá? Eu posto ali, diante as estatísticas, coisas prováveis a se acontecer. Tá? Então não é um canal de tip, mas é um canal com muito conteúdo e de maneira gratuita, tá bom? Então fica o convite para todos, o link tá aqui sempre na descrição de todos os meus vídeos, faça parte desse canal. Então ele vem crescendo muito, vem ficando muito feliz em relação a isso. Então fica aí o convite para todos, tá bom? Bom, depois de fazer meu merchan do meu canal, quero hoje trazer um conteúdo diferente para vocês. É um conteúdo direcionado a quem trabalha com o mercado de cantos, tá? De escanteios. Esses números que vocês estão vendo aqui na tela e que eu vou mostrar uma sequência disso, são números baseados em mais ou menos 160 jogos de grandes times. Quando jogam em casa, eu colhi esses dados para saber o quanto eles cobram escanteio dentro desse período de 10 minutos, que muitas vezes as pessoas fazem múltiplas, fazem apostas simples também, né? Às vezes eu confesso que eu faço também. E eu decidi colher informações para saber bons times com retrospecto passado que costumam cumprir essa linha de pelo menos um cantinho aí no início do jogo, tá? Lembrando que é escanteio para o time, tá? Não é no jogo em si, tá? É pro time. Esses números aqui eu colhi então com alguns cenários, tá? Principais times dos seus países, times assim que eu já trabalho em escanteio, que tem uma média bacana de escanteio. E em terceiro, esses dados sempre foram colhidos com o time jogando em casa na temporada atual, tá? Então aqui eu trouxe primeiro, uma primeira visualização, os times que não nos deram um retorno, né, financeiro. E até fiquei muito surpreso. Algum deles eu tinha a ideia de que eles tinham números melhores. Então olha só, aqui ele tá mostrando o filtro do pior até o menos pior, digamos assim, tá? Então aqui apenas os times menos rentáveis, os times que nos tirariam dinheiro, tá? Só que um adendo aqui. Esse cálculo aqui de perdas ou ganhos foi calculado, como eu não tenho uma odd para calcular, odd dos jogos passados, porque é muito variável isso, eu calculei como uma odd média 1,80. Tem jogos que a odd vai ser maior, tem jogos que a odd pode ser um pouco menor, mas eu achei justo deixar tudo 1,80 para não criar nenhum contraponto. Tá? E também todas as entradas, tecnicamente, né, todos os jogos foram calculados como uma unidade de entrada, tá? Então o valor aqui vai ser em unidade. Então a gente já tem aqui na tela 6 times negativos. Ao todo, se eu não estou enganado, foram 16 times que eu separei aqui. Então dos 16, esses 6 se tornaram negativos, tá? O Feyenoord, lá da Holanda, em 8 jogos que ele teve em casa na temporada atual da primeira divisão holandesa, ele teve apenas 2 greens e 6 reds, tá? Esse aqui, jogos corridos, tá? Então, 25% dos jogos apenas ele bateu cantos. Aí um negativo de 4,4 unidades. Em penúltimo lugar, temos o Benfica. Isso aqui me surpreendeu muito. O Benfica, eu tinha a impressão que pagava muito mais do que isso. Então, ele jogou 7 jogos em casa na temporada da primeira divisão portuguesa, apenas 2 greens e 5 reds, um acerto aí de 29% e um negativo aí de 3,4 unidades. Aqui é o Atlético Bilbao, também é uma surpresa. O Atlético é um time muito over cantos, mas dentro dos 10 primeiros minutos não é tanto assim. Ele teve 10 jogos nessa primeiro turno já da La Liga,
em 4 saíram escanteios e 6 não, tá? Esse aqui é sem fazer nenhum filtro, tá, gente? Eu apenas peguei os jogos passados, não olhei adversário, não olhei desfalque, nem nada do tipo. Quem for fazer uma análise, né, desses jogos, com certeza vai conseguir pesar se vale a pena ou não, se tem valor ou não. Aqui eu fiz de uma maneira corrida, expressa, sem tirar e nem pôr, tá? Então o Atlético Bilbao tem 40% de acerto, em teoria, né? E um negativo de 2,8 unidades. Temos também aqui outro time de Portugal, o Porto, 7 jogos, 3 greens e 4 reds. Se melhorar um pouquinho, começa a ficar, né, quase aí no neutro. Então tem 43% de cantos e calculando numa odd média 1,80, fica aí um negativo de menos 1,6 unidades. Aqui em o que seria mais ou menos 12º lugar, se eu não estou enganado, temos o Arsenal, que é um time que é muito overcantos. Ele é o time que tem a maior média de escanteios a favor na Premier League jogando em casa. Então ele tem 10 jogos na Premier League em casa, 5/5, 50% aí de acerto, tá? E aí um menos 1 unidade, por conta da questão da odd. E se for uma odd acima de 2, o Arsenal já começa a se tornar positivo nesse cenário. E aí o último time negativo é o PSV, lá da Holanda também, assim como o Feyenoord. 8 jogos, 4/4. Tem a mesma porcentagem de acerto, só que por ter um head a menos do que o Arsenal, ele fica aqui com um resultado, né, um pouco menos pior, digamos assim, tá? Então esses aqui são 6 times negativos que eu trago, tá? Lembrando, né? No início ali eu falei os cenários que eu calculei isso, a odd média que eu calculei isso, tá? Todo bonitinho. Agora a gente passa para os times neutros, que a gente não ganhou, tá? Também não perdeu, né? Vamos olhar para o lado positivo, né? A gente também não perdeu. Aí aqui eu tenho 5 equipes. Bayer Leverkusen, aliás, todas as 5 equipes têm o mesmo cenário, né? 9 jogos, 5 greens e 4 reds. Em porcentagem de canto, 56%, e calculando sempre numa odd 1,80, eles ficaram no 0/0. Então provavelmente uma dessas equipes aqui ela pode ter tido um green com uma odd um pouco maior, e aí se tornaria positivo. Então já vale a atenção nesses times aqui para buscar algum resultado nesse mesmo cenário. E também uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Jogos passados, ganhos passados não vão garantir como ganhos futuros. Então pode acontecer de algum time daqui não entregar mais o resultado que ele entregou no primeiro turno, né? Até porque no primeiro turno ele enfrentou equipes que ele não vai enfrentar no segundo turno aí das suas ligas nacionais, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado nos jogos que cada um vai estar operando. Então aqui a gente tem o Bayer Leverkusen, o Manchester City, o Sporting de Portugal, o Galatasaray, que me surpreende muito, e o Real Madrid. Então são as 5 equipes que a gente não teve ganhos e não teve perdas. Lembrando que é um cenário que eu não filtro nenhum jogo, eu entro, digamos, né, eu entro com todas as informações de todos os jogos corridos. Então o que acontece? O Manchester City, por ser, né, Premier League, provavelmente ele teve confrontos aqui contra grandes equipes, que provavelmente a gente, de uma maneira natural, não entraria. Eu, pelo menos, né, filtraria jogos que o Manchester City vai começar amassando. Mas por um jogo contra um Arsenal, contra um Liverpool, eu já fico com o pé atrás, eu já não faria essa entrada. E eu não fazendo essa entrada, provavelmente eu pouparia algum head, tá? Então esse aqui é um adendo, um exemplo. Aí agora eu vou falar com um ranking, digamos, né, de começando de baixo para cima dos mais positivos, né, dos positivos. E aí eu vou começar com o Barcelona. O Barcelona, então, ele teve 10 jogos e 60% de acerto, 6 greens e 4 reds. Um pequeno lucro de 0,8 unidades. Mas eu já dei uma olhadinha nas odds do Barcelona, pelo menos dos jogos que vamos ter à frente, não é 1,80, é um pouco acima. Então esse lucro aqui pode ser um pouco maior do que eu calculei, tá? Aí avançando, passando o Barcelona, a gente tem o Red Bull Leipzig. Então, um bom time da Bundesliga, um bom time da Alemanha, que ele tem em torno, né, de 63% de escanteio dentro desse período. É um número menor de jogos do que comparado com outras equipes, foram 8, e foi um 5/3, 5 greens e 3 reds. E aí um lucro de 1 unidade, tá? Uma unidade positiva. E agora indo para a 5ª colocação, a gente tem o time da Turquia, o Fenerbahçe. Fenerbahçe, ele tem 9 jogos em casa, foram 6 greens e 3 reds, uma porcentagem de acerto aí de 67%. E um lucro, então, nessas 9 partidas, de 1,8 unidades.
tá? Só que o Fenerbahçe também é uma outra situação, ele tem uma odd um pouco maior do que essa. Ele não é uma odd 1,80 que eu calculei. Hoje, por exemplo, teve um jogo do Fenerbahçe que a odd desse canto minuto aí tava pagando um pouco mais, era 1,90. Então daqui a pouco tinha algum outro jogo que pagava até mais, poderia pagar 1,95, 2. Então eu acredito que a odd do Fenerbahçe seja um pouco maior do que 1,80, sendo muito rentável se ele manter essa média aqui de 6 greens em 9 jogos. Seria extremamente rentável trabalhar no Fenerbahçe, tá? Mas lembrando, o que passou não garante o que vai vir, né? Precisa sempre de uma análise, entender o que vai ser aquele jogo, tá? E agora vamos falar do quarto lugar, que fica para o Bayern de Munique, com um incrível número de 6 greens e 1 red apenas. 86% de acerto, 86% de escanteio dentro desse período. E um lucro absurdo de 3,8 unidades. Então 3,8 unidades em 7 jogos, gente, é muita coisa mesmo. Eu até vou calcular o ROI que isso daria. Olha só, fiz o cálculo de ROI aqui, daria um ROI de 54%. Gente, isso é absurdo. O que é ROI, para quem não conhece? O ROI é o retorno sobre o investimento. Então, nesse caso aqui do Bayern, eu investi 7 unidades e eu tive um retorno de 3,8. Um ROI de 54% é impossível de manter a longo prazo. Então, para quem não conhece, né, esse número não tem uma dimensão do quanto é, gente, 54% é muito retorno sobre o investimento. A longo prazo, bons apostadores vão ter um ROI de 5%, 3% numa grande massa de apostas, tá? Aí eu já tô falando de 700, 1000 apostas. Então, 54% é impossível de manter a longo prazo e é um retorno muito alto, tá? E aí, continuando o nosso ranking, vamos falar de Liverpool. Liverpool, aí um dos melhores times da Inglaterra em relação a escanteio, tá? Ele pode não ter a melhor média como o Arsenal tem, só que ele entrega um resultado muito bom quando joga em casa dentro desse período de 10 minutos. Foram ao total 10 jogos, com 8 greens e 2 reds, 80% de acerto. Uma odd justa para esse 80%, odd 1,25. Gente, 1,25 seria a odd justa para um escanteio do Liverpool em casa, dentro dos 10 primeiros minutos. Então, o que em teoria for acima disso nos jogos que for trabalhar, é valor, tá? Claro, não vai ter bet ali com odd 1,50, né? Odd 1,60. Sempre o mercado vai abrir com uma odd um pouco maior. A odd menor que eu vi, assim, realmente, era um time de primeira divisão contra um time de segunda ou terceira, numa partida eliminatória, com um time jogando em casa, uma odd 1,50. Tá, beleza. Mas numa Premier League, vai abrir acima de 1,70. Então, é muito valor pensando nos jogos passados do Liverpool. Mas sempre reforço. Cuidem os jogos atuais, o que ele vai estar enfrentando. Tentei pesar o quanto um desfalque vai ser importante pro Liverpool ou do adversário, né, até fazer essa entrada. Mas, se por acaso a gente tivesse trabalhado nesses 10 jogos dele em casa, teria tido um lucro aí de 4,4 unidades, tá bom? E agora, vamos para a parte final da nossa tabela. E aí a gente já tá falando de duas equipes, que é o Celtic da Escócia e a Inter de Milão lá da Itália, onde são as equipes mais vantajosas de se apostar, mais lucrativas de se apostar dentro desses 10 jogos, tá? Então essas duas equipes tiveram 90% de acerto, 90% de escanteio nos 10 primeiros minutos. Foram 10 jogos e 9 greens. Um lindo lucro de 6,20 unidades, tá? Lembrando que pode ter uma diferença. A Inter de Milão tem uma odd um pouco melhor do que o Celtic. O Celtic vem com odds bem esmagadas. O Celtic, naturalmente, é o time que eu vejo com a menor odd para se trabalhar. 1,66 eu já vi ela fechar, mas ela abre uma odd um pouquinho mais alta, só que ela vai caindo um pouco ao longo dos dias, tá? Então, quem pega logo na abertura, pega uma odd um pouco mais alta do Celtic. 1,83. Mas quem pega na odd de fecho, aí vai pegar 1,60, 1,66, dependendo do confronto. A Inter de Milão já tem odds mais altas, então eu poderia arriscar que ela tenha um retorno um pouco maior, mantendo esse cenário aqui de 9 greens e 1 red, tá? Então essas foram as equipes que eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Só que esses jogos aqui, esses números que eu trouxe, né? Não que eu trago, mas que eu trouxe hoje, eles são assim sem filtrar nenhum jogo.
E aí, pra gente finalizar, eu trouxe dados um pouco interessantes pra gente pesar nessa situação aí de escanteio. Olha só. Aqui nessa tabela tá mostrando resultados de jogos fáceis. O que seria isso? Resultado de jogos fáceis, tá? Todas as equipes que eu trouxe aqui, eu fiz um filtro com jogos que ela tem uma odd abaixo de 1,60. Então, qual resultado eu tive? Eu tive algumas mudanças no meu panorama, né, de mais lucrativo para menos. Então, eu fiz um filtro dos jogos fáceis e aí o nosso ranking se alterou um pouquinho, né? A gente teve aí deslocado e totalmente solitária a Inter de Milão como mais lucrativa, com 5,6 unidades de lucro. E depois o Celtic caiu um pouquinho por conta da questão dos jogos fáceis, tá? Então aqui eu eliminei aqueles jogos mais duros, que a equipe daí já tem uma odd um pouco mais equilibrada, o que às vezes pode ser um clássico, às vezes pode ser um jogo contra uma equipe muito mais forte. Então eu tive aí uma diferença no resultado das planilhas, tá? Eu vou aproveitar aqui na edição do vídeo, eu vou colocar aqui no cantinho os times negativos pra gente no vídeo conseguir fazer uma comparação dos jogos das equipes negativas, filtrando só jogos fáceis para ver a melhora que elas tiveram. E o que me chama atenção aqui negativamente é o City. O City em jogos fáceis, quando ele tem uma odd abaixo de 1,60, ele é negativo. Porque normalmente a gente pensa, a gente idealiza, bom, o time super favorito ele vai começar amassando o jogo, né? O City não é o caso. O City, juntando todas as partidas, ele é neutro, ele é 0 a 0. Mas apenas nos jogos com odd menor de 1,60, ele fica negativo. Tá? Aí o PSV ele sobe um pouquinho, o Leverkusen também, Real Madrid, Galatasaray. Então o que representa aqui? Quando eu filtrei todos os jogos, essas equipes aqui elas eram neutras. Elas ficavam no 0 a 0. Mas quando eu busquei jogos que elas eram super favoritas, aí elas já tiveram um acerto. Então, o que a gente pode pensar a partir disso? Eu eliminando aqueles jogos mais difíceis, aqueles times neutros podem se tornar um bom mercado para eu trabalhar, tá? Bom, agora eu quero mostrar aqui dos jogos mais difíceis, onde os times aqui, eles tiveram odd pré-live acima de 1,60. E aí, né, são cenários que eu particularmente não gosto de trabalhar. Onde o meu time ali é muito equilibrado, eu não vejo o porquê eu trabalhar no cenário de canto 0,10 minuto. Porque esse canto 0,10 ele vai acontecer com o time fazendo uma pressão, aquela pressão inicial, onde ele quer fazer um gol e consequentemente gera um escanteio. Então, se não vai ter essa tendência, são duas equipes muito equilibradas, eu evito fazer esse tipo de aposta. Só que olha só, o Bayern de Munique, ele se sobressaiu aqui, ele teve um lucro em cima disso, 0,8. O Celtic também. Para um jogo ser equilibrado lá pro Celtic, provavelmente foi contra o Rangers. O Liverpool positivo, o Arsenal positivo, a Inter de Milão ainda saiu positivo e o City, olha só, o Manchester City aqui ele saiu positivo nessa situação, tá? Na questão dos jogos difíceis, o restante das equipes aí ficariam negativas. O Benfica provavelmente foi um green e um red, assim como o Fenerbahçe e o Bayer Leverkusen. O Feyenoord, Galatasaray, PSV, Red Bull Leipzig, Real Madrid e Sporting foi apenas um jogo difícil e não saiu o escanteio esperado. O Barcelona aqui provavelmente deve ter sido um green e 2 reds. E o Atlético Bilbao, de repente, um green e 3 reds, 2 reds e... Bom, enfim. O Atlético Bilbao não é um time muito bom para se operar nesse mercado. Tá bom? Gente, vamos ficando por aqui então. Esse é o vídeo. Ficou um pouquinho diferente o conteúdo que eu trouxe. E meu objetivo aqui pro YouTube é trazer conteúdos que se tornam um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E não só falar de análise de jogo, análise, jogo. Falar um pouquinho de outros cenários, de outros mercados, tá? E se vocês quiserem algum outro tipo de análise em outros cenários também, outros mercados, como gols, como outros momentos de escanteios, cartões, enfim... Deixa um comentário aqui ou entra lá no Telegram, no meu canal e deixa lá no comentário lá, pô, Elias, eu queria ver algum vídeo sobre finalizações. Beleza, dá uma dica lá que eu vou anotando e quando sobrar um tempinho eu vou criando esse conteúdo para tirar às vezes dúvida, às vezes curiosidade, às vezes até dar um insight de, pô, tô deixando de ganhar em algum lado, tá bom? Então eu agradeço a presença de todos. Dê
cliquezinho ali no curtir, no gostei, deixa um comentário positivo para me alegrar e até um próximo vídeo.